As mangas são da família Anacardiaceae. Interessante que pertencem a essa família também o caju e o cajá, a siriguela. Então, Ana quer dizer voltado para cima, coração voltado para cima, Anacardium, certo? E interessante que o caju ele é de origem brasileira, né? Uma das frutas brasileiras. E também a espôndia e o cajá. Esse é um material de grande potencial de mercado, né? Cada vez mais expandindo, né? Com visão até de exportar essa fruta super exótica maravilhosa, que vai ser cultivada numa região onde as anacardiáceas vão mais interessante, né? Voltando aqui a questão do caju e cajá, né? Então tem muita gente que fala para mim, eu queria plantar caju, eu queria fazer um plantio de caju. Não entre nessa, que se você colocar caju numa região que é de umidade e chove, provavelmente você vai ter a planta e na hora da colheita vai ter muito problema. Se bem que existem uns cajus vermelhos e amarelos, os amarelos suportam mais para a região mais úmida. O cajá nosso aqui, a gente mal amadurece, ele já está lascado de antracnose. O cajá que os produtores já estão produzindo lá no Vale do São Francisco, norte de Minas Gerais, quem conhece a região aí, talvez já tenha alguém, está saindo um cajá completamente limpo. E aí eles colhem esse cajá de vez, ele pode passar por um processo de maturação, porque ele é um fruto climatérico, como nós vimos, e aí então ele amadurece perfeitamente e vai para o mercado. Você precisa ver o preço. A minha esposa um dia desse, ela esteve no Rio, o Hortifruti Chique lá, ela comprou 2 e trouxe, né? Porque ela sabe que eu gosto de cajá, para mostrar também a beleza do cajá. E eu estava até falando com ela, isso aí provavelmente são os cajá que estão sendo produzidos. É uma opção muito interessante, pessoal. O cajá hoje, o orgânico, não tem muito problema. Para quem pensa em empreender e mora numa região de cerrado, de mais seco, né, que tem possibilidade de irrigar, obviamente, né, tem que irrigar, você tem a possibilidade de ter um produto interessante. A mesma coisa a siriguela, né? Imagine a siriguela sendo vendida em bandejinhas lá na Europa, por exemplo, né? E as pessoas provarem uma siriguela, aquela vermelhinha mesmo, né? Com aquele sabor inigualável. As pessoas vão pagar ouro naquilo, né? Aqui no meu quintal tem uma, praticamente eu não como, né? Porque aqui tem um problema sério, a mosca das frutas. A mosca das frutas não deixa. De vez em quando a gente fecha o olho e come alguns, né? Diz que fica até mais proteico, não é isso? E fica mesmo, né? Ano passado eu comercializei cajá nas entregas de cesta. É de onde o cajá? No Rio de Janeiro dá para usar cajá, tá? Não tem problema, mas interessante é colher ele mais cedo e fazer indução também. Pode fazer com carbureto, vai ter um fruto bonitão. Se deixar amadurecer na planta aqui, agora se é um lugar mais seco não tem problema, né? Aqui para nós na região de Irara é muito comum umbu. Umbu cajá, onde tem umbu cajá, umbu ele tem uma característica de ter muita reserva no sistema radicular, né? Por isso que ele suporta mesmo lugar seco. Você olha lá um umbuzeiro bonitinho. Eu plantei um umbu em 94 lá na estação de Macaé, né? Tem um tempão que eu não vou lá, já deve estar dando fruto. É comum encontrar no cajueiro por aqui em janeiro com pouquíssimo fruto. É verdade. Às vezes tem um escape de questão climática, a gente vai conversar no meio do ano, na época da floração, ou na época da floração, consegue. Mas mesmo assim, no desenvolvimento do fruto, se vier a umidade, a antracnose dá, ele estoura. Tá, né? Meu quintal aqui tem, e o vizinho tem um amarelo. O amarelo dele dá muito, de vez em quando cai dentro do meu quintal, mas agora o danado podou o galho. Eu tava ganhando uns caju legal aqui em casa, mas agora está crescendo de novo. Já vi que já saiu para cá de novo. Quando a gente vai cultivar uma condição de clima úmido, é muito complicado o fruto iniciar, e muitas vezes o fruto inicia, desde o início ele está tenro, a doença se manifesta provocando lesões. A partir do momento que desenvolva as condições favorecem, como eu disse antes aí, para caju também é o meu funcionamento, o hospedeiro ele cria uma situação adversa, né, para a doença, aquele triângulo lá que a gente conhece, né, o hospedeiro, a doença e o clima, né.
Então, se o clima desfavorece, né, o hospedeiro também, a doença não aparece. E aí, então, quem conseguiu safar até consegue produzir um fruto, muitas das vezes o fruto feio, né, que está ali suportando. E depois a antracnose também ela pode voltar lá no final, quando o fruto está amadurecendo. Né? Então a gente fala, não fala muito em pós-colheita aqui, mas há de vocês imaginarem que a pós-colheita de fruto está muito ligado a condições de cultivo, tá certo? Então se passa numa situação dessa também, esses frutos logo que amadurece, aí o hospedeiro a casca vai mudar, vai facilitar de novo a doença, e aí o fruto se degringola rapidamente também, né? Então a questão de pós-colheita está muito ligada ao aspecto produtivo, e isso vale aí para muitos dos frutos, né? Ou para todos.